Imagine-se nos campos de batalha da antiga Pérsia, liderando milhares, conquistando impérios e moldando o mundo para sempre. Bem-vindo à incrível vida de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Hoje, em Histórias UOL, iremos descobrir as estratégias, batalhas e decisões que o tornaram uma lenda. Está pronto para ver como a visão de um homem mudou o curso da história? Este vídeo não é apenas uma lição de história, é um guia sobre liderança, ambição e a arte de alcançar o impossível. Ao entender a jornada de Alexandre, você ganhará insights sobre como superar seus próprios desafios, seja na sua carreira, educação ou vida pessoal. Com que frequência você enfrenta obstáculos aparentemente intransponíveis? O que você pode aprender com a busca incansável de Alexandre pela grandeza? Fique conosco e, ao final deste vídeo, você se surpreenderá com a vida do homem com uma inteligência notável que nunca perdeu uma única batalha em toda a sua vida. Sob as sombras de montanhas imponentes e os olhares atentos dos deuses, o futuro conquistador conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande respirou pela primeira vez na antiga cidade de Pela. Nascido sob um céu que não deixou marcas nos calendários modernos, a data exata de nascimento de Alexandre permanece envolta em mistério, embora seja amplamente aceito que tenha sido no dia 20 de julho de 356 anos antes de Cristo. O jovem príncipe era descendente do rei Filipe II da Macedônia e sua formidável rainha, Olímpia, a quarta esposa do monarca. Desde a infância, Alexandre foi embalado não apenas por acreditarem que ele era um ser divino, mas também pelas expectativas altíssimas de sua linhagem. Nos seus primeiros anos de vida, Alexandre foi criado por uma enfermeira. Sua educação inicial foi rigorosamente supervisionada por Leônidas de Epiro, um parente de sua mãe e espartano em disciplina, que lhe incutiu as virtudes da austeridade e da busca incansável pelo conhecimento. Aos 7 anos, Alexandre foi colocado sob a tutela de Lisímaco de Acarnânia, um dos estimados generais de seu pai, encarregado de moldar o menino em um paradigma de nobreza. Foi Lisímaco quem introduziu as artes de tocar lira, montar a cavalo e caçar para Alexandre, ao lado de lições em combate e estratégia. O verdadeiro valor de Alexandre, ainda jovem, foi testado aos 10 anos durante um encontro extraordinário com um cavalo selvagem. O cavalo, apresentado ao rei Filipe II para compra, foi considerado indomável e perigoso. Enquanto os cortesãos recuavam e o rei hesitava, Alexandre avançou com uma afirmação audaciosa de domar a fera. Com uma mistura de palavras sussurradas e um toque calmante, ele não apenas subjugou o cavalo, mas também montou no cavalo com uma maestria, que deixou os espectadores admirados. Este ato de bravura e intuição comoveu profundamente o rei Filipe, que, com lágrimas brilhando nos olhos, proclamou ao seu filho: "Meu filho, você deve encontrar um reino grande o suficiente para suas ambições. A Macedônia é pequena demais para você." Ele então comprou o cavalo para Alexandre, que acabou o chamando de Bucéfalo, significando cabeça de boi, pelo seu tamanho e força massivos. Bucéfalo mais tarde carregaria Alexandre através de inúmeras batalhas por continentes, tornando-se uma lenda por si só. Aos 13 anos, o horizonte intelectual de Alexandre expandiu-se sob a orientação de Aristóteles, o filósofo mais reverenciado da era. Após escolher Aristóteles como tutor de seu filho, o rei Filipe ofereceu o Templo das Ninfas em Miesa como sua sala de aula. A influência de Aristóteles em Alexandre foi profunda, moldando sua abordagem à liderança e governança. Em um grande gesto, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal de Aristóteles, Estagira, que ele havia anteriormente arrasado em uma campanha. Filipe também emancipou todos os escravos da cidade, estabelecendo um precedente para os aspectos benevolentes da realeza que Alexandre mais tarde procuraria emular. Assim preparado para a grandeza, Alexandre cresceu não apenas em estatura, mas em intelecto e espírito, pronto para eclipsar as realizações de seus antepassados e traçar caminhos através de mundos desconhecidos. Aos tenros 16 anos, Alexandre foi colocado em uma posição de formidável poder. Seu pai, o rei Filipe II, havia iniciado um conflito com Bizâncio e estava prestes a liderar suas tropas em batalha. Em uma jogada ousada que sinalizava imensa confiança, Filipe nomeou o jovem Alexandre como regente, deixando-o governar a capital movimentada e os assuntos do reino. A capital, normalmente vibrante com as idas e vindas de políticos experientes e militares, agora sussurrava com dúvidas e conspirações. Sentindo uma oportunidade, os Medos de Trácia, que eram um grupo de tribos ferozes das fronteiras do norte, se rebelaram, acreditando que o reino estava vulnerável sob seu líder adolescente. No entanto, Alexandre não era um jovem comum. Sua resposta foi rápida e decisiva. Ele mobilizou as forças macedônicas, não apenas sufocando a revolta, mas expulsando completamente os trácios de suas terras. Em um golpe de mestre estratégico, Alexandre recolonizou o território conquistado com colonos gregos e estabeleceu uma nova cidade, Alexandrópolis, marcando a paisagem indelével com seu nome.
Ao retornar, o rei Filipe não apenas se aliviou, mas ficou impressionado com a habilidade de seu filho em lidar com a revolta. Em um gesto cerimonial carregado de orgulho e potencial, Filipe confiou a Alexandre uma unidade militar especializada, encarregada de suprimir quaisquer novas insurreições. Nos anos seguintes, o papel de Alexandre expandiu-se enquanto ele acompanhava seu pai em várias campanhas para cimentar a dominação macedônia sobre as inconstantes cidades-estado gregas. Durante um perigoso enfrentamento contra a cidade-estado de Perinto, o valor de Alexandre brilhou intensamente quando ele supostamente salvou seu pai de uma lâmina de inimigo, um ato que fortaleceu sua lenda entre as tropas. O ápice de suas campanhas veio na Batalha de Queroneia, em Beócia. Filipe alinhou suas forças estrategicamente, colocando-se na ala direita, enquanto confiava a crítica ala esquerda a Alexandre, que agora estava rodeado pelos mais estimados generais do reino. O confronto subsequente foi monumental, colocando os macedônios contra a força combinada de Atenas e Tebas. Sob o comando de Alexandre, a ala esquerda executou uma série de manobras inesperadas que confundiram e sobrecarregaram a coalizão inimiga. Sua retumbante vitória em Queroneia não apenas assegurou a supremacia macedônia sobre a Grécia, mas também preparou o cenário para a formação da Liga Helênica. O rei Filipe II, com Alexandre ao seu lado, agora voltava suas ambições para uma escala maior, a unificação de todos os estados helênicos sob a liderança macedônia, prelúdio das conquistas que mais tarde definiriam o legado de Alexandre. No meio da frágil união de uma Grécia agora subjugada, Filipe da Macedônia projetou suas ambições para as vastas extensões da Pérsia. Enquanto organizava suas forças para essa monumental campanha, ele confiou seu império em expansão a seu filho, Alexandre, cujo futuro como herdeiro estava prestes a ser abalado por conflitos domésticos mais cortantes do que qualquer confronto em campo de batalha. Após seu retorno vitorioso de escaramuças que o aproximaram do confronto persa, Filipe introduziu uma mudança sísmica em seus aposentos reais. Ele se casou com Cleópatra Eurídice, mas não é aquela Cleópatra famosa. Cleópatra Eurídice era uma mulher de sangue puramente macedônio, ao contrário de Alexandre, cuja linhagem foi diluída pela ascendência estrangeira de sua mãe. Essa união carregava um potencial perigoso. Se produzisse um herdeiro masculino, a reivindicação de Alexandre ao trono poderia ser completamente eclipsada. O casamento foi luxuoso, permeado tanto por celebração quanto por manobras políticas. No meio da festividade, Átalo, tio de Cleópatra, fez uma invocação embriagada aos deuses. Seu apelo estrondoso por um novo herdeiro legítimo de Filipe e Cleópatra cortou as festividades como uma espada, alcançando os ouvidos de Alexandre, já zumbindo com suspeitas e inseguranças. Segundo Plutarco, inflamado pelo insulto, Alexandre confrontou Átalo. Em um movimento rápido alimentado por raiva e traição, ele jogou a sua caneca na cabeça de Átalo, com sua voz cortando o murmúrio da sala de banquete, dizendo: "Seu vilão! O que eu sou então? Um bastardo?" O ato não foi apenas um ultraje pessoal, mas um espetáculo público, sinalizando profundas fraturas dentro da família real. Após o episódio, Alexandre fugiu da Macedônia junto com a mãe, deixando-a com seu irmão, o rei Alexandre o Molosso. Ele continuou fugindo até a Líria, onde foi aceito como convidado pelo rei local, apesar de tê-lo derrotado na batalha anos antes. De volta à Macedônia, Filipe ficou para ponderar as repercussões de suas decisões matrimoniais. Arrependimento entrelaçando suas estratégias, ele enviou soldados para solicitar o retorno de Alexandre, assegurando que seu lugar como herdeiro permanecia incontestável. No entanto, a corte real era um ninho de víboras, zumbindo com conspirações. Enquanto Filipe organizava um casamento politicamente vantajoso para o meio-irmão de Alexandre, Filipe Arrideu, sussurros de desapropriação encontraram seu círculo, alimentando medos de traição. Em uma jogada decisiva para acalmar a crescente tempestade, Filipe expulsou os instigadores desses rumores. No outono de 336 anos antes de Cristo, a antiga cidade de Egas fervilhava com as grandiosas festividades de um casamento real. Alexandre o Molosso, irmão de Olímpia, estava prestes a se casar com Cleópatra da Macedônia, irmã de Alexandre o Grande. Em meio a essa atmosfera festiva, uma sombra pairava enquanto Filipe II, rei da Macedônia, caía sob a lâmina de Pausânias, que acabou sendo morto por um de seus próprios guardas. Enquanto Pausânias tentava fugir, ele tropeçou e foi morto por seus perseguidores, incluindo 2 companheiros de Alexandre, Pérdicas e Leonato. As motivações por trás desse ato brutal estavam envoltas em mistério, mas suas repercussões eram devastadoramente claras. Alexandre, com apenas 20 anos, ascendeu ao trono em meio ao tumulto. Abalado pela morte violenta de seu pai, Alexandre percebeu ameaças à espreita em cada sombra, um império à beira do caos com abutres circulando para reivindicar sua coroa. Ele agiu com precisão implacável.
Seu primeiro decreto foi fatal: a aniquilação de seu primo Amintas IV, junto com 2 príncipes de Lincéstida e de Átalo. Enquanto isso, Olímpia, mãe de Alexandre, agia a partir de seus próprios impulsos sombrios. Vendo Cleópatra, a recente rainha de Filipe, como uma rival, ela orquestrou um fim arrepiante para Cleópatra e sua filha recém-nascida com Filipe, tecendo um rastro de veneno que deixou outros incapacitados ou enlouquecidos. Enfurecido pela perda de sua inocente meia-irmã, Alexandre se viu envolvido não apenas em ameaças externas, mas também em traições familiares. A súbita mudança do estável reinado de Filipe para o governo de um rei jovem e aparentemente vulnerável acendeu ambições e rebeliões por todo o reino. Estados como Atenas, Tebas e Tessália, percebendo uma oportunidade, se levantaram em desafio, clamando por independência. Ignorando os apelos de seu conselho por diplomacia, Alexandre liderou um contingente de 3.000 soldados para esmagar essas revoltas. Sua mera presença muitas vezes bastava para dissolver a resistência, mas aqueles que persistiam encontravam retribuição rápida. Enquanto atravessava os territórios uma vez unidos por seu pai, elogios o seguiram. Suas ações decisivas não apenas aplacaram as insurreições imediatas, mas também fortaleceram seu poder, garantindo uma transição de autoridade aparentemente tranquila. No entanto, o espectro de inquietação permanecia sempre presente. Em seu segundo ano como rei, Alexandre voltou seu olhar para o leste, subjugando as revoltas trácias e tribálias que ameaçavam suas fronteiras. O reino de Alexandre havia expandido a tal vastidão que uma rebelião em uma área provocava levantes em outra. Essa instabilidade cíclica exigia uma demonstração de força esmagadora. Focado em garantir uma paz duradoura, Alexandre marchou para o sul até Tebas, o único estado ousado o suficiente para desafiá-lo abertamente. Sua resposta foi impiedosa. Tebas foi arrasada, servindo como um testemunho sombrio do destino dos dissidentes. Das suas cinzas, Alexandre estabeleceu novos assentamentos, povoando-os com forasteiros para diluir e controlar a população local. Com a Grécia firmemente sob seu domínio, Alexandre lançou suas ambições para a Ásia. Para manter o controle sobre seu vasto reino macedônio durante sua ausência, ele nomeou o general Antípatro, apoiado por um exército formidável. Esse movimento não era apenas estratégico, mas uma mensagem clara. O alcance de Alexandre era longo e sua vontade inflexível. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! No ano de 334 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande embarcou em uma campanha audaciosa, liderando um formidável exército de 48.000 soldados de infantaria, 6.100 na cavalaria e uma frota de 120 navios com uma tripulação de 38.000 homens para fora da Macedônia. Seu objetivo era nada menos que extraordinário: conquistar todo o Império Persa, uma façanha que ele acreditava ser divinamente ordenada. Ao contrário de seu pai, o rei Filipe II, que frequentemente buscava soluções diplomáticas, Alexandre estava determinado a alcançar seu destino através da força militar. À medida que as forças de Alexandre avançavam pelo território persa, a primeira resistência significativa ocorreu na Batalha do Rio Grânico. Este rio apresentava uma barreira natural imponente que o exército macedônio precisava atravessar. As forças persas estavam estrategicamente posicionadas ao longo da margem do rio, prontas para repelir os invasores. Seus números eram ligeiramente mais que a metade do exército de Alexandre, mas estavam bem preparados e determinados. Alexandre, demonstrando sua característica ousadia, liderou um ataque frontal direto com uma formação em cunha, uma tática projetada para perfurar as linhas persas. À medida que os dois exércitos se chocavam em um combate brutal, foi relatado que Alexandre lutou ferozmente, aniquilando pessoalmente vários soldados persas. Em um momento, ele escapou por pouco da morte quando o machado de um inimigo atingiu seu capacete, mas seus reflexos rápidos e determinação permitiram que ele se recuperasse e continuasse a lutar. A superioridade numérica do exército macedônio e o uso habilidoso de lanças para combater as lanças persas acabaram por virar a maré da batalha. Os persas foram sobrepujados e fugiram desordenadamente do campo. Alexandre teria derrotado uma força persa de aproximadamente 20.000 homens e 20.000 cavalos. Após essa vitória decisiva, Alexandre tomou a capital provincial de Sardes, na Lídia. Ele então marchou pela costa jônica, onde a maioria das cidades o acolheu como libertador. Nestas cidades, ele proclamou sua liberdade do domínio persa, permitindo que se governassem autonomamente. Apesar das ameaças persistentes da marinha persa, Alexandre focou em confrontos terrestres, evitando confrontos navais. Enquanto avançava para o sul, Alexandre chegou a Halicarnasso, onde enfrentou seu primeiro cerco em grande escala. A frota persa havia estabelecido uma base lá e, antes da chegada de Alexandre, a rainha Ada de Cária havia sido expulsa da cidade por um sátrapa chamado Orontobates.
A rainha Ada havia se refugiado na fortaleza de Alinda. Quando Alexandre chegou, ela entregou a fortaleza a ele, prometendo sua lealdade. Os defensores de Halicarnasso, liderados por Menon de Rhodes, que havia escapado da captura no Grânico, se prepararam para uma defesa feroz. As tropas de Alexandre conseguiram romper as muralhas da cidade, mas foram inicialmente repelidas pelas catapultas dos defensores. Indomável, Alexandre lançou um novo ataque, conseguindo tomar a cidade. Em um ato final de desafio, Memnon incendiou a cidade antes de recuar com suas forças. Com a retirada da frota persa, Alexandre devolveu Halicarnasso à rainha Ada. Em um gesto de profunda gratidão e astúcia política, ela adotou Alexandre como seu filho, garantindo que a cidade passasse para ele após sua morte. A campanha de Alexandre continuou a ganhar impulso, cada vitória sendo um testemunho de seu gênio militar e ambição inflexível, deixando uma marca indelével na história e remodelando o mundo antigo. Continuando sua conquista, Alexandre chegou à capital frígia, Górdio. Na antiga cidade de Górdio, Alexandre desfez, ou então, até insolúvel nó Górdio, uma fachada que diziam esperar o futuro rei da Ásia. De acordo com a história, Alexandre disse que não se importava como o nó era desfeito e acabou-o destruído com sua espada. Na primavera de 333 anos antes de Cristo, Alexandre cruzou de Tauro até a Cilícia. Após uma pausa devido a uma doença, marchou até a Síria. Dario III trouxe um novo exército, bem maior, e flanqueou os macedônios, forçando Alexandre a retornar de volta à Cilícia. Os dois se enfrentaram na conhecida Batalha de Isso, que resultou em uma importante vitória para Alexandre. Dario, após a derrota, fugiu às pressas, levando ao colapso de suas forças, deixando para trás uma enorme quantidade de tesouros, sua esposa, suas 2 filhas e sua mãe. À medida que as forças gregas de Alexandre o Grande varriam o Império Persa com fervor implacável, o medo se espalhava como um incêndio entre os reinos vizinhos. No ano de 332 anos antes de Cristo, essa formidável máquina militar, liderada pelo lendário rei guerreiro, cuja reputação de invencibilidade o precedia, subjugou sem esforço a Síria e as regiões costeiras do Levante. Nações desmoronavam sob o peso de seu nome, capitulando mesmo antes de suas tropas cruzarem suas fronteiras. A cidade insular de Tiro representava um desafio único, um ponto de resistência desafiador flutuando a 1 milha da costa do Mediterrâneo. Cercada por muralhas formidáveis e pelo vasto mar, parecia inexpugnável. Imperturbável, Alexandre impôs um bloqueio sufocante de 7 meses, cortando qualquer linha de vida para a ilha. Em um ato de audácia de engenharia, seu exército construiu um enorme mole, acumulando pedras no mar para formar uma ponte até as muralhas de Tiro. Quando finalmente invadiram a cidade, a ira de Alexandre foi implacável. Após a queda de Tiro, cidade após cidade se rendeu a Alexandre sem lutar, exceto Gaza. Erguida desafiadoramente no topo de uma colina, suas paredes altas pareciam intransponíveis. No entanto, para Alexandre, tais probabilidades desafiadoras apenas acenderam sua determinação. Convencido de que o destino estava ao seu lado, ele lançou uma série de ataques ferozes. Na terceira e última investida, suas forças romperam as defesas de Gaza, mas a vitória veio a um custo sombrio. Milhares de seus soldados ficaram mortos, e o próprio Alexandre sofreu um ferimento grave no ombro. A cidade pagou caro por sua resistência. Seus homens foram passados ao fio da espada, e suas mulheres e adolescentes foram condenadas à escravidão. Quando o rolo compressor de Alexandre se aproximou de Jerusalém, os anciãos da cidade escolheram um caminho diferente. Eles abriram seus portões, abraçando o conquistador como previsto em seus textos sagrados. Nos sagrados corredores do Templo de Salomão, foi mostrado passagens do livro de Daniel a Alexandre, profetizando sua ascensão como um grande rei. Comovido por essa afirmação divina, ele poupou Jerusalém, deixando sua santidade intacta. Virando para o sul, a campanha de Alexandre chegou ao Egito, onde foi saudado não como um conquistador, mas como um libertador. Os egípcios, cansados do domínio persa, reverenciaram-no como um semideus, equiparando-o aos seus faraós. Em gratidão, ele fundou Alexandria, imaginando-a como um farol de comércio e cultura, um legado que perduraria muito além de seu império. Partindo do Egito em 331 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande redirecionou sua jornada para o norte, com os olhos fixos no Grande Prêmio, a Babilônia, conhecida como a capital persa. Lá, o rei Dario III o aguardava, tendo fortificado sua posição na antiga cidade. As forças de Alexandre, embora numeradas em formidáveis 47 mil soldados, eram pequenas em comparação ao gigantesco exército de Dario, que, segundo rumores, eram de 1 milhão de homens.
O confronto inevitável se desenrolou perto de Gaugamela, uma vila aparentemente insignificante, destinada a testemunhar uma batalha de proporções épicas, ficando conhecida como a Batalha de Gaugamela. O rei Dario organizou uma recepção aterradora. As linhas da frente brilhavam com carruagens de combate, cujas rodas estavam equipadas com foices reluzentes e um falange de 15 enormes elefantes de guerra destinados a romper as fileiras gregas. No entanto, o gênio tático de Alexandre brilhou intensamente sob o sol árido do campo de batalha. Ele posicionou estrategicamente sua infantaria leve na vanguarda, com a única tarefa de interromper as mortais carruagens de combate com uma barragem implacável direcionados às bestas que os puxavam. Em meio ao caos, Dario, instalado em uma carruagem de combate com lâminas de foice, viu seu cocheiro cair sob um dardo bem mirado. Tomado por uma onda de pânico, ele abandonou sua carruagem pela fuga mais rápida oferecida por um cavalo, incitando uma onda de medo entre suas tropas. Como dominós, eles caíram em desordem, e a batalha rapidamente inclinou-se a favor de Alexandre. Após reivindicar Babilônia, a ambição de Alexandre permaneceu insaciável enquanto avançava para Suzã e, em seguida, para os portões históricos de Persépolis. Sua determinação se fortaleceu, jurando perseguir o fugitivo Dario para extinguir qualquer ameaça de ressurgimento. No entanto, ao alcançá-lo, Alexandre se surpreendeu. Dario havia sido traído e assassinado por Besso, um de seus comandantes de confiança, que agora reivindicava o trono persa. Inabalável, a busca de Alexandre continuou profundamente no coração da Ásia Central, perseguindo o usurpador Besso, que acabou sendo traído por seus próprios homens e entregue a Alexandre para a aniquilação. O retorno de Alexandre à Pérsia foi marcado por uma mudança em sua persona. Ele foi considerado rei dos reis. Ele também começou a adotar vestimentas e costumes persas, para o desgosto de seus companheiros gregos, incluindo seus generais mais próximos. Anos haviam passado desde que ele deixou Macedônia sob a administração de Antípatro, que havia mantido a estabilidade. No entanto, à medida que as exigências de Alexandre por reforços cresciam, as tensões em sua terra natal fervilhavam, pois ele deixou ela mais enfraquecida. Foi durante seus últimos anos que ele conheceu Roxana, a mãe de seu único filho. De acordo com historiadores, Alexandre e sua tropa haviam acabado de capturar uma fortaleza. Quando ele viu a filha do governante local, foi amor à primeira vista, após o seu casamento com Roxana, que teve o objetivo de sedimentar sua relação com as novas satrápias. Agora Alexandre voltou seu olhar implacável para as vastas extensões do subcontinente indiano. Antes de sua marcha, ele enviou emissários aos governantes indianos exigindo sua submissão. Enquanto alguns aceitaram seu domínio, outros se recusaram veementemente, preparando o palco para o conflito. A resposta de Alexandre foi rápida e brutal. Vilas foram arrasadas e a dissidência foi esmagada sob o avanço impiedoso de seu exército. No entanto, foi nas terras férteis do Panjab, sob o reinado do rei Poro, que as forças de Alexandre encontraram sua resistência mais feroz. A batalha foi árdua, mas o resultado viu Poro derrotado. Apesar disso, Alexandre, impressionado com a perspicácia tática e o espírito indomável do rei, estendeu uma oferta de cogovernança ao rei vencido. Enquanto Alexandre retinha a soberania, ele confiou a Poro a governança de Panjab, um gesto que falava tanto de respeito quanto de diplomacia estratégica. Nesse momento, Alexandre havia esculpido um império maior do que qualquer um antes dele, mas sua sede de conquista não estava saciada. Ele vislumbrava mais territórios dentro da Índia para subjugar. No entanto, o entusiasmo que ele abrigava não era compartilhado por suas tropas exaustas. As campanhas extenuantes haviam cobrado seu preço, e ansiando por casa, eles se revoltaram, recusando-se a marchar mais. O descontentamento dos soldados chegou a Alexandre pela voz do general Coeno, que transmitiu o profundo desejo deles de retornar às suas famílias e terras natais. Entendendo e solidário, Alexandre concordou em recuar. No entanto, seu recuo foi marcado não por paz, mas pela contínua subjugação de territórios em seu caminho de volta para casa. Em uma tentativa de apaziguar suas forças fadigadas, Alexandre enviou os guerreiros mais velhos e feridos diretamente de volta para a Macedônia. Um mal-entendido se seguiu, levando os soldados a acreditar que um retorno geral era iminente. Quando ordenados a participar de novas conquistas, o ressentimento fermentou ferozmente entre as fileiras. As críticas a Alexandre escalaram, particularmente em relação à sua crescente adoção de costumes persas e sua integração de oficiais persas em suas fileiras. Em um esforço para restaurar o moral e reafirmar seu compromisso com a liderança macedônia, Alexandre devolveu o comando aos oficiais macedônicos e organizou um grande banquete para celebrar as extensas vitórias que haviam alcançado. Posteriormente, Alexandre estabeleceu seu governo a partir do majestoso palácio de Nabucodonosor na Babilônia, planejando mais campanhas, desta vez mirando a Arábia.
No entanto, o destino decretaria de outra forma, interrompendo a marcha imparável de um dos maiores conquistadores da história. Alexandre o Grande, o monarca invencível que havia esculpido um império estendendo-se da Grécia à Índia, encontrou um fim inexplicável e repentino na noite de 10 ou 11 de junho de 323 anos antes de Cristo. Sua morte permanece envolta em mistério e controvérsia, alimentada por duas teorias predominantes que sugerem o abraço letal do álcool. Uma narrativa descreve o conquistador sucumbindo a uma febre violenta incitada por uma farra de bebida imprudente de 24 horas, enquanto outra relata sua doença abrupta após engolir uma grande quantidade de vinho. Entre essas teorias, sussurros de jogo sujo surgiram, sugerindo um enredo sinistro de envenenamento, uma noção que tocou o coração das nações. A queda abrupta de um líder tão robusto e espirituoso enviou ondas de incredulidade e tristeza através dos corações das nações. No primeiro momento, o corpo de Alexandre foi tratado por embalsamadores egípcios na Babilônia. Ele teria sido envolto em mel para evitar a decomposição. Em homenagem à sua glória eterna, o corpo de Alexandre foi entronizado dentro de um sarcófago de ouro resplandecente e, eventualmente, depois de considerável disputa entre seus sucessores, foi colocado para descansar na cidade de Alexandria. Esse local de sepultamento logo se tornou um local de peregrinação, atraindo imperadores e reis que foram prestar homenagem ao lendário governante, como Júlio César e Augusto. Desde então, o paradeiro do túmulo de Alexandre permanece um mistério, provocando debates intermináveis e buscas entre historiadores e aventureiros. O império acabou entrando em colapso após a sua morte. Os generais começaram a luta pelo poder, resultando na morte de Roxana e de seu filho Alexandre IV. Lutas foram travadas por décadas, até que todo o império foi dividido em novos estados. E mesmo com todas essas separações, o legado de Alexandre o Grande é lembrado até os dias de hoje. Agora nos conte nos comentários, você acha que as conquistas de Alexandre o Grande foram mais resultado de seu próprio gênio ou foram grandemente moldadas pelas circunstâncias e pelo legado de seus predecessores? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.